Sétimo ano, vamos encerrar então a nossa unidade 7, onde nós vimos então os povos pré-colombianos, os povos da América. Na última aula nós começamos a ver os Incas, conhecemos um pouco sobre a localização, a sociedade, um pouco da cultura dos Incas. E nesta aula de hoje vai ser bastante curtinha, porque é o encerramento da unidade, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a religião dos Incas e encerramos a unidade 7. Então vamos lá. Bem, falando sobre a religião dos Incas, nós não teremos aqui muitas novidades, porque a religião dos Incas era muito semelhante à dos astecas e dos maias. Então eram politeístas, tinham uma grande quantidade de divindades, tinham então vários templos, construíam grandes templos para venerar essas divindades, mas no caso dos Incas, nós temos como destaque aqui o culto ao Deus Sol, que era o deus Inti. Esse deus era o mais importante, era o principal, e segundo a mitologia inca, eles acreditavam que era o deus Sol, o Inti, que transmitiu todo o conhecimento necessário para que os incas se organizassem enquanto uma sociedade. Eles acreditavam, portanto, que o imperador inca era considerado o sucessor deste deus, portanto, ele era um descendente do deus Sol. Então, por isso que o imperador, ele tem esse poder soberano, ele é considerado diferente dos demais seres humanos. Ele é herdeiro, descendente direto de uma divindade. Eles acreditavam que os deuses, não só o Deus Sol, mas todos os deuses, influenciavam na vida cotidiana, então interferia de forma positiva ou negativa, a depender das ações desses deuses, de como os incas se portavam diante desses deuses. Por isso que era muito importante fazer os rituais, fazer as oferendas, para tentar o tempo todo agradar esses deuses e também obter sucesso em momentos específicos, como por exemplo na colheita, para que tenha uma boa colheita, ou em vésperas de conflito, de guerra e assim por diante. Então eles faziam sacrifícios humanos, assim como nós vimos anteriormente, outros povos que também faziam sacrifícios humanos. No caso dos Incas, mais especificamente nas vésperas de guerra ou na coroação de um novo Inca. Inca era o imperador, tá certo? Então todo imperador era chamado de Inca, por isso aí este nome. Então nas vésperas de guerra ou na coroação de um novo Inca também faziam sacrifícios humanos, como nós vimos os povos anteriores. Eu disse agora há pouco que os Incas tinham uma mitologia sobre o surgimento da sociedade Inca e tudo mais. E na apostila de vocês tem esse pequeno trecho aí, um pequeno texto, que vai ter um pouco mais de detalhe sobre essa mitologia da organização da sociedade Inca, que como nós vimos era bastante organizada, bastante complexa. Vejam só o que o textinho diz. Contam as histórias antigas que muito tempo atrás os homens viviam como animais sem saber plantar, nem tecer, nem construir suas casas. Andavam sem roupas, comiam raízes e carnes crua. Então Inti, o Sol, viu tudo isso lá do céu e teve pena deles. Chamou seu filho e sua filha, que eram irmãos, mas também eram casados, e disse-lhes: Vão para a terra e ensine os homens a conhecer seu pai, o Sol. Eles precisam ter leis, aprender a arar a terra e plantar, criar animais e construir casas e cidades. Os dois filhos, que se chamavam Manco Capac e Mama Ocllo, prepararam-se para obedecer aquelas ordens. Os filhos em si foram os primeiros governantes daquele povo e reinaram com sabedoria por muitos anos, ensinando os homens a adorar o sol e a praticar a bondade, a moderação e a justiça. E eles tornaram-se os ancestrais de todos os povos incas. Então percebam, gente, pelo texto, que toda a sociedade, então os homens viviam como animais. Quem vai organizar a vida desta sociedade vai ser então os filhos do Deus Sol. Então eles vão descer na terra, eles vão organizar essa sociedade, vai liderar a sociedade, vai ensinar para este povo tudo o que eles precisam saber para plantar, criar animais e também para venerar o Deus Sol. Depois de organizada essa sociedade, esses dois irmãos, então, eles não aparecem mais, mas vão deixar os seus filhos. Então, esses filhos
são os imperadores, e aí vai de geração em geração, passando de pai para filho o cargo de Inca, o cargo de imperador, a função de imperador. Mas acredita-se então que todo imperador é descendente do Deus Sol, porque era neto do Deus Sol no caso, tá certo? Então, tudo que é feito no dia a dia, planta-se, colhe, cria os animais e até mesmo as leis e a exortar a moderação, a ser justo, tudo mais, tudo isso é algo que eles acreditavam ter vindo da divindade. Portanto, eles obedeciam porque sabiam que isso era uma ordem vinda da divindade. E, como vocês já sabem, não é uma boa ideia você desobedecer à divindade. Esses deuses, quando se trata de politeísmo, esses deuses normalmente são bastante vingativos. Então, você obedece e você está tudo bem com essa divindade. Se você desobedece, evidentemente que haverá alguma punição vinda da parte desta divindade. Bem, o que nós precisávamos conhecer sobre os Incas é basicamente isso. Então, nós vimos nesta unidade 3 grandes civilizações importantes da América: os astecas, os maias e os incas. Percebam o seguinte, gente, eles tiveram um desenvolvimento muito avançado em muitas áreas do conhecimento, construção das suas cidades, e não tiveram nenhum contato com aquelas civilizações que nós estudamos, por exemplo, lá no 6º ano, que surgiram na Mesopotâmia, que surgiu no Egito Antigo. Mas mesmo assim eles tiveram o seu desenvolvimento. Este desenvolvimento se deu de forma diferente porque, claro, cada um desenvolveu de acordo com o seu território, com as suas necessidades. Mas os povos da América não perdem nada para esses povos que nós estudamos anteriormente lá do Oriente Antigo. Então eram povos muito avançados, inteligentes e bastante desenvolvidos em termos de tecnologia e de conhecimento. Tá certo? Então são povos que existiram aqui na América, são os 3 mais importantes, mas não são os 3 únicos como nós vimos. Tinha aqui uma infinidade de povos que se organizavam de diferentes maneiras e em diferentes territórios. Então em matérias futuras nós vamos conhecer apenas, nós vamos nos concentrar apenas nesses habitantes pré-colombianos que viviam aqui no território brasileiro. Então nós temos uma quantidade imensa de tribos indígenas que não desenvolveram cidades e tudo mais, mas que também são extremamente importantes para a história da América e para a nossa história também. Mas a unidade 7 se encerra por aqui. É isso que vocês precisavam saber dos principais povos pré-colombianos.